Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós que precisávamos receber o castigo, mas o Senhor nos amou e fez com que através do Senhor Jesus pudesse nos salvar e recebemos a salvação. Nesse tempo agora, o Senhor, Espírito Santo, Ele está dentro de nós para trabalhar e que possa abrir nossos corações. E que nós possamos ter uma maior certeza, uma maior compreensão sobre o Senhor Jesus. E que nós, dentro do Senhor Jesus, possamos saber o que nós iremos fazer. Então agora, através dessa palavra, que muitas das dúvidas, realmente preocupações de nossos corações possam ser esclarecidas. E que o Senhor, para cada vida, de cada família, o Senhor possa proteger. Que o Senhor possa estar segurando eles, para que até o dia, realmente, onde estejamos todos diante do Senhor, o Senhor possa ajudar, para que todos possam estar preparados para receptá-lo, Senhor. E que nenhum amigo, família, vizinho se perca. Que o Senhor Deus permita graça para que todos eles possam se encontrar com o Senhor. Também vários missionários, realmente cada passo pelo mundo afora. Que o Senhor permita graça, maior poder seu para essas pessoas. Para todos os irmãos e irmãs, missionários, cada família e por família, que o Senhor possa proteger. Que através da grande graça do Senhor e amor, eles estão fazendo o seu trabalho, que o Senhor possa ajudar para que nada falte na vida deles. E que o Senhor Deus possa permitir realmente emergir mais servos fiéis diante do Senhor, para que o seu evangelho possa ser pregado fortemente, que nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Então, como o Senhor realmente nos permitiu essa palavra através da ajuda do Espírito Santo, o Senhor possa ajudar para que ela possa ser encravada dentro dos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Hoje, já que é mês de maio, então é o mês da família, não é? Então acredito que se o pastor Lee tivesse pregado o evangelho, ele teria pregado sobre a família. Então eu pensei, mas não seria bem compatível comigo pregar uma palavra sobre a família. Então seria muito bom ouvir a palavra sobre a família. Então, já que meu filho ainda está crescendo, é meio difícil de falar sobre a vida de família. Então, o pastor Lee, ele foi para o Japão, vocês sabem. Então, ele foi para o seminário que está tendo lá. E também a cerimônia de abertura de uma igreja. Então, aqui hoje, essa palavra que eu vou pregar pode ter uma relação direta com a família. Então, eu vou estar pregando realmente diretamente relacionando essas palavras. Então, bem focado na palavra do versículo 4 do Provérbios capítulo 30. Então, já que é o Senhor Jesus que realmente controla todos esses ventos e a água. Então, acredito que se eu pregar essas palavras, elas vão ajudar bastante na vida de fé. Então, vamos ver o versículo 1. Palavras de Agur,
filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Então Agu, ele proferiu para Itiel e Ucal. Eu acredito que esses dois sejam filhos dele. Daí ele está contando as palavras que ele queria dizer para eles. Versículo 2. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Então, se olharmos essa palavra, o que ele disse para Itiel e Ucal, podemos ver que ele está rebaixando bastante seu coração. Ele disse que comparado aos homens, ele era muito bruto. Então ele está se rebaixando bastante. E ele está dizendo que não tem nada de melhor do que as outras pessoas. Então ele fala que nem mesmo tem o conhecimento de homem. Quer dizer que ele não conseguiu aprender muito. Quer dizer que ele não conseguiu aprender a sabedoria, nem tem o conhecimento do santo. Então ele não aprendeu muito. Mas no versículo 4 ele diz que ele sabe com certeza que é: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Então, nos céus. Então, quem é o Senhor que pode passar do céu para a terra realmente livremente? É o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o intermediador entre a relação dos homens com o Senhor Deus. É por isso que em João capítulo 3 também está escrito dessa maneira. Então, realmente, quem é que desceu dos céus? Realmente é somente o Filho do Homem. O Filho do Homem é o único que desceu sobre a terra e subiu novamente. Enoque, ele vivo foi levado para os céus. Elias também ele foi levado para o céu vivo. O Senhor arrebatou a eles, não que eles tenham subido por conta própria. Então, mas quem é o Senhor que pode descer e subir quando quiser? É o Senhor Jesus. E somente o Senhor Jesus, como realmente no Antigo Testamento nós podemos ver quantas vezes o Senhor Jesus desceu e subiu. Então, precisamos saber realmente quem é que sobe, quem é que desce, tão livremente assim. Quem é o Senhor que livremente, por conta própria, pode subir e descer? E quem encerrou os ventos nos seus punhos? Então, quem é que realmente ordena sobre os ventos? Quem é que determina de soprar ou parar com esse vento? É o Senhor Jesus. Então, é por isso que o Senhor Jesus, quando estava vivendo neste mundo, ele não tinha acalmado realmente o mar. Ele disse para o vento, a tempestade se acalmar e o mar também. Então, naquele mesmo instante, toda a tempestade e o mar eles pararam. Então, quem é o Senhor que tem todo este mar nas suas mãos? E quem amarrou águas numa roupa? Então, para compreendermos essa palavra, vamos procurar outra palavra. Vamos procurar Jó, capítulo 26. Jó, capítulo 26. Versículo 8. Capítulo 26, versículo 8. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Então, prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Então, quer dizer que a água, ela está flutuando sobre os céus, é um milagre. Então, o Senhor ter deixado a água nas nuvens e está levando para o lugar para ser despejado, chover essa água. Então, prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. E também, se olharmos em Provérbios capítulo 30, ele fala também que coloca eles, enche eles numa água, numa roupa. E quem é realmente esse Senhor que pega e faz essa água cair dos céus? Quem é que realmente faz chover? Quem é esse Senhor que ordena? Então, quem é o Senhor que está realmente guardando toda a água? Quem é o Senhor que controla toda a chuva? Vocês sabem disso? Então vamos ver no versículo 4 novamente, do capítulo 30 de Provérbios. E ele fala: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Então, o Senhor que criou todo este universo. O Senhor que determinou todas essas coisas. Então, é realmente o Criador que criou todo este universo, que seja o tamanho, seja a profundidade das coisas, a altura. Quem é que decidiu todas essas coisas?
Quem é o Senhor que determinou todas essas coisas? Vocês sabem? Então, quem é o Senhor que determinou todas essas realmente essas formas? É o Senhor. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Então, esse realmente escritor de Provérbios, ele saber sobre o Espírito Santo, sobre o Pai e o Filho, realmente é um milagre. Então quer dizer que ele realmente sabe o que? Que é o Senhor Deus, realmente o seu Filho e o Espírito Santo. Quem conhece isso tem a vida eterna. E esse homem, escritor de Provérbios, ele tem um conhecimento exato sobre o Senhor Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, se olharmos aqui nessa palavra, o Senhor Jesus, ele se tornou um intermediador por nós. É por isso que até no Antigo Testamento ele descia e subia para os céus quando ele quisesse. Ele era um intermediador. Então, assim, depois ele veio com uma carne e morreu na cruz e assim se tornou o nosso Salvador. Então, o Senhor Deus é o único. E também realmente o intermediador também entre os homens, o Senhor Deus é único, que é o Senhor Jesus vivo. Então, já que o Senhor Jesus é Deus realmente vivo, ele também pode ser um intermediador entre nós e Deus. Então, na Bíblia, para poder realmente testificar sobre o Senhor Jesus que foi escrito. Então, o Senhor Jesus, ele ordena todos os ventos e toda a água. Ele falou dessa maneira. Então, o homem, quando ele está vivendo neste mundo, todo o vento, toda essa chuva, é algo muito importante. Então, o Senhor que controla realmente livremente é o Senhor. Então, vamos pensar sobre isso e refletindo totalmente na Bíblia. Então, se olharmos em Colossenses capítulo 1, o Senhor Jesus realmente falou que ele fez as coisas visíveis e invisíveis. Então, o Senhor, ele controla as coisas visíveis e também todas as coisas espirituais invisíveis ele controla. Então, não é somente as coisas materiais que nós podemos ver, mas sim o vento também que nós não conseguimos ver, ele também é realmente controlado pelo Senhor. Então, quer dizer que o Senhor está nos dando um ensinamento muito importante sobre essas coisas. Então, vamos falar sobre mais a vida de fé em Colossenses, no versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Então, quem é que controla o vento? É o Senhor. O Senhor, já que ele criou o vento e ele pode controlar. Então, vamos procurar na Bíblia. Vamos voltar para Jó capítulo 28. Jó capítulo 28. Jó capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então, se olharmos aqui, então o Senhor, ele deu peso ao vento. Então, o Torricelli é um homem que, em 1400, ele descobriu que o vento tinha peso. Então, mas aqui ele fala que o Senhor, ele deu peso ao vento. Quer dizer que o vento também tem peso. Então, quando é que eu percebi que o vento tinha peso? Então, quando eu fui pregar o evangelho no Equador. Então, eu fui para a montanha de Andes, lá em cima. Lá no pico, deu mais por volta de 4.300 metros. Eu estando lá em cima, uma coisa que eu senti é que o café que está no saquinho Maxim que nós temos, nós colocávamos no carro para levar. Mas quando chegamos a 4.000 metros, quando olhamos para esse café Maxim, ele estava muito cheio, parecia que estava quase estourando. E eu percebi, existe algo chamado pressão. E quando a gente subiu lá em cima e desceu, ele realmente ele perdeu todo o ar. Então realmente o vento ele tem peso, eu percebi isso. Então o Senhor ele controla todo este vento. E quem é que controlou deu esse peso ao vento? Foi o Senhor Deus. Então o Senhor que criou este vento realmente é o Senhor Deus.
quem decidiu, determinou esse peso é o Senhor. Então realmente essa direção dos ventos é o Senhor que controla. A tempestade também é o Senhor. Se o Senhor ele permitir que acontece. Então vamos procurar Jó capítulo 37. Jó capítulo 37. Jó capítulo 37, versículo 9. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Então nessa palavra, então, da recâmara do sul sai o tufão. Então aqui pelo Polo Sul, então, bem engraçado, acontece algo chamado tufão, que é uma tempestade. Então, esse tufão, essa tempestade que acontece pelo sul, acontece algo chamado tempestade. Então, essa tempestade, nós não conseguimos saber para onde ele vai, porque quem controla essa tempestade que sai do sul é o Senhor Deus. Então, quando essa tempestade ela vem, nós não sabemos para qual direção essa tempestade irá. Então, tem muitas coisas que o ser humano não consegue saber. Não sabemos para onde um sapo irá pular. A saúde de um idoso também não sabemos. E também a direção da tempestade nós não podemos saber. Nós não sabemos para onde ele irá. Então, quem é que decide essas coisas? É o Senhor. Então, se olharmos em Eclesiastes capítulo 1, ele fala que o vento ele sopra para o sul e volta para o norte. Ele sopra, vai e volta. Quer dizer que ele fala que o vento vai para o lugar quente e para o frio. Ele diz que o vento ele recicla. Então, é verdade que o vento ele está rotacionando pelo mundo todo. Então por que está escrito essas coisas na Bíblia? Então porque o Senhor criou o vento. É por isso que já pode sair pré-escrito. É por isso que o vento... Então o Senhor que está controlando, segurando todo este vento é o Senhor. Então, através do poder da palavra do Senhor, este universo também é sustentado. Então, o mundo, o planeta Terra também é controlado pelo Senhor. Então, o universo e o planeta Terra estão sendo controlados pelo Senhor Deus. Então, mas será que o Senhor não vai estar segurando esse vento? Então, o Senhor, ele está realmente controlando esse vento também. Então, o que é esse dia de hoje? Então, quer dizer que a tempestade começa a ficar mais forte ainda. Vocês viram a super tempestade em Filipinas? Tá, a velocidade, como ela é tão alta? Eu vi que era 370 km por hora, a velocidade mais alta. 379 km por hora, realmente muito rápido. Então, quer dizer que a força do vento cada momento aumenta. Então nos Estados Unidos o furacão também ele fica muito forte. Então, mas todo esse vento, quem é que está realmente retendo em suas mãos? É o Senhor que controla. A Bíblia fala dessa maneira. Então é por isso que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 8 também, quando ele disse contra o vento ele se acalmou. O vento e o mar se acalmaram. Então, que tipo de pessoa seja? Então, quer dizer que todo o mar e toda a chuva ela se acalmou. Então vamos procurar Mateus. Mateus capítulo 8. Versículo 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27, vamos ler todos juntos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, que homem é este? Então, quem é esse Senhor Jesus para que os ventos e o mar lhe obedeçam? Então, esse Senhor único, Criador de todo o universo. Esse Senhor realmente, Ele criou o mar, Ele criou o vento. Esse Senhor que criou pessoalmente o mar, Ele veio para este mundo. É por isso que os ventos e o mar, eles obedecem à sua palavra.
As pessoas, elas pensam que o Senhor Jesus veio com uma forma tão humilde, medíocre. É por isso que as pessoas, elas realmente começaram a perseguir, começaram a dar sofrimento ao Senhor Jesus e o crucificaram. Ele pode me salvar, mas eu mesmo não posso me salvar. Se o Senhor Jesus ele não morrer, não temos como recebermos a salvação. É por isso que ele morreu. Então, nós consideramos pequeno o Senhor Jesus, é a pessoa mais infeliz deste mundo. Então, porque esse Senhor, ele controla os ventos. Então, por isso, quando aconteceu o dilúvio por este mundo, todas aquelas águas que estavam submergindo este mundo, o Senhor fez recuarem. Então, se olharmos em Gênesis, o Senhor Jesus fez com que os animais da arca, Noé e sua família, eles pudessem sair da arca. Como? Através do vento que fez a água recuar. Então, toda aquela água que estava sobre a terra, o Senhor utilizou o vento para elas recuarem. É por isso que nós, quando entramos no banheiro e saímos, não temos aquelas máquinas de vento. Então, quando o vento ele sopra nas mãos, ele seca muito rápido, não é? Então, quer dizer que o poder do vento é tão forte assim, tão impressionante. Quando o Senhor usou o vento para empurrar as águas, foi algo surpreendente. Então, se olharmos no Êxodo também, o Senhor Jesus, como é que ele fez com que as águas do Mar Vermelho pudessem ser separadas? Através de um vento. Então, as pessoas falam, esse Mar Vermelho, será que se o vento tivesse soprado, até o povo de Israel devia ter sido levado para os céus? Então, quando foi lá realmente aberto o Mar Vermelho, o Senhor ele não abriu pequenininho como os filmes. Então, se olharmos os pesquisadores, arqueólogos, eles falam que quando o vento sopra, era por volta de mais ou menos um perímetro de 6 quilômetros. Então, o Senhor ele fez soprando para fora. Então, quando você sopra para fora, aquela distância é tão grande onde o vento ele não tem realmente tanto efeito. Eles perceberam que com o vento durante toda a noite o Senhor fez soprar para fora, o vento para fora, de cima para fora. Então assim todo o povo ele consegue passar, realmente quase por volta de 1 milhão de pessoas juntos podem andar um do lado do outro. Depois o Senhor Deus fez o vento soprar para que todo o mar caísse sobre o exército do Egito que estavam perseguindo o povo de Israel. E também o Senhor quando permitiu as codornas para eles. Já que estavam comendo somente maná, eles estavam reclamando, então o Senhor Deus deu a carne, deu o maná e as codornas. E as codornas deu tanto, através de um vento, os trouxe para o arraial durante uma semana, durante um mês, para que realmente houvesse o cheiro nos seus narinas. Então com o vento, o Senhor ele controla pela sua vontade. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Salmos. Salmos 48, versículo 7. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Então, através de um vento oriental. Então, o vento de Israel é muito forte. Então, o Senhor, através do vento, ele quebra os barcos de Tarsis. Então, o Senhor, através do vento, ele castiga. Pelo vento ele consegue fazer todas as coisas. Então, Elias também, quando ele foi levado para os céus, o Senhor, através do vento, o levou para os céus. Então, quer dizer que o Senhor, ele utiliza desse vento. Então, já que o Senhor também controla o vento, o ser humano não pode saber para onde que vai soprar o vento. Então, em 1915... quando os soldados alemães eles estavam lutando contra a Tríplice Entente, eles usaram o gás porque vem do vento, mas de repente o vento ele mudou de lugar, de direção. Então os alemães, através do gás tóxico que eles jogaram, as armas biológicas, voltaram para eles e eles morreram. Então quer dizer que o vento soprou ao contrário, é por isso que eles foram atingidos pelo próprio veneno. Antigamente os navios da Espanha, eles se diziam como realmente os navios mais fortes. Eles invadiram a Inglaterra. E naquele tempo, nós não sabemos quanto realmente as pessoas da igreja presbiteriana, eles oraram tanto. Quer dizer que através do tempestade destruíram todos os navios dos espanhóis.
Então, como nós sabemos bem, Mongólia queria invadir a Coreia e depois queria invadir o Japão. Quando eles estavam invadindo o Japão, por causa da tempestade, eles não conseguiram invadir o Japão. Então, é tudo por causa da tempestade, eles não conseguiram invadir o Japão. Então essa palavra de kamikaze, do suicídio, realmente, essa tempestade veio e destruiu todo o exército da Mongólia. Então o Senhor Deus que controla o vento. E através desse vento, as pessoas pensam que seria bom não ter. Mas as pessoas que estão no mar, eles falam que às vezes é necessário da tempestade. É necessário do vento forte da tempestade. Porque assim muitos peixes eles realmente se reproduzem. Então, porque quando o mar ele está realmente mudando de amplitude, ele está aumentando a maré, abaixando, então quer dizer que entra mais oxigênio. Então, todas as plantas, todas as vidas que tem debaixo do mar, eles realmente vivem muito melhor. E quando tem uma tempestade, dizem que existem muitos benefícios para esses seres aquáticos. Então, seja o vento, é algo que realmente é necessário. É por isso que o Senhor Deus faz soprar. É muito necessário. Então, por isso que o Senhor... será que ele controla somente o vento que é visível aos nossos olhos? Mas sim, na Bíblia fala que a guerra também é como o vento. Então o vento da guerra também é o Senhor que controla. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão. Então Daniel, quando ele estava olhando, ele viu que 4 ventos do céu, eles estavam agitando o mar grande. E se olharmos em Daniel... E o Daniel, ele explicava que este mar era o mundo. E que dos céus, realmente, esses 4 ventos, grandes ventos, eles agitariam esse mar grande. Então apareceram 4 animais grandes. Então, explicando dessa maneira, o mar é o mundo. Ele explica que o mar é o mundo. Aparece no versículo 17. E os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O mar representa o mundo. E os 4 animais que aparecem do mar, eles são países. Então quer dizer que através dos 4 ventos eles sopravam, agitavam o mar. Então isso através da guerra queria se tornar, aparecer um grande império. O primeiro é um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo e o quarto um monstro muito grande. Então o leão é a Babilônia. Primeiro leão, Babilônia. Segundo o urso, a Pérsia. Terceiro, o leopardo é os gregos. E o monstro muito terrível é Roma. Então, através da guerra, inicialmente primeiro a Babilônia, segundo depois Pérsia, depois Grécia e Roma. Todos eles surgiram historicamente na Bíblia. Então, se olharmos o vento, ele representa essa guerra. Quem é que controla essa guerra toda? É o Senhor. Então, vamos procurar Jeremias capítulo 49. Jeremias capítulo 49, versículo 36. Jeremias capítulo 49, versículo 36. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não cheguem aos fugitivos de Elão. Elão representa a Pérsia. Então, de todos os 4 cantos, eles farão soprar esse vento. Então, é o vento da guerra. Então, vamos procurar Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quando entraram para os 7 anos de tribulação, então o Senhor, Ele vai segurar todo este vento para que não sopre neste mundo. Quer dizer que Ele vai parar a guerra neste mundo. Então Ele vai permitir a paz. Por que Ele vai permitir a paz? Porque os judeus eles precisam receber a salvação agora. Então realmente como nação, o povo de Israel, eles são salvos. Então isso é durante os 3 anos e meio. Realmente dos 7 anos de tribulação, o Senhor, Ele para a guerra. Então quem é que controla a guerra? Tudo a guerra acontece conforme a permissão do Senhor Deus. Então dentro da história também, quem permite a guerra, quem para a guerra, quem impede a guerra, todas essas coisas é o Senhor. Então quem engrandece o país, quem desaparece com os países, quem faz o país ser exaltado, é somente o Senhor Deus que controla. Então o povo de Israel ter fracassado é o Senhor que permitiu. No nosso tempo de hoje, o povo de Israel ter sido restabelecido é o Senhor Deus também. A guerra é o Senhor que controla. Então não é somente o vento que é visível aos nossos olhos, mas sim a guerra que é realmente como um vento, o Senhor controla. Então dentro da nossa vivência também, o povo de Israel, se eles não vivem de forma correta diante do Senhor Deus, o Senhor Deus permite o vento do castigo. E todo o castigo é o Senhor Deus que controla também. Vamos procurar Amós, capítulo 4. Existe uma palavra assim. Capítulo 4, versículo 12. Vamos ver. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. É por isso que no versículo 12 ele fala, portanto assim te farei, ó Israel. Então se olharmos no versículo 6 também, o Senhor Deus, Ele disse que fez com que toda realmente a alimentação, o pão faltasse para Israel. Então é por isso que ele realmente, contudo, não se converteram para o Senhor Deus. Então no versículo 7, o Senhor realmente reteve a chuva, outros ele deu a chuva. Mas mesmo assim eles não retornaram para o Senhor Deus. No versículo 8 também, no versículo 9 também o Senhor Deus permitiu muitos castigos, mas eles não se converteram ao Senhor. Então no versículo 10 também o Senhor Deus permitiu um castigo tão pesado para o povo de Israel, mas eles não se converteram ao Senhor. Então eles não terem convertido diz toda hora. Então já que até o final eles não converteram ao Senhor, o Senhor disse, portanto assim te farei, ó Israel. Versículo 13, como está escrito, ele fará. Então, porque a eis aqui da forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz amanhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Ele diz que vão se encontrar com esse Senhor Deus. Esse Senhor Deus, o versículo 13. Então, já que eles não ouvem tanto essas palavras do Senhor, esse Senhor, realmente criador de todas as coisas, por eles não obedecerem, o Senhor vai permitir todo esse castigo para eles, através do quê? Dos montes, os montes criados. Como é que o Senhor ele está criando esses montes? O Senhor coloca obstáculos tão grandes como as montanhas. Então quer dizer que eles ficam tão cansados, exaustos. Então quando eles acham que passaram um obstáculo tão grande como montanha, surge uma outra montanha. Então quer dizer que continuamente se desobedecem, vai ter montanha atrás de montanha. Então quer dizer que é o Senhor Deus, que realmente eles vão se encontrar com o Senhor Deus que permite tanto castigo, obstáculos tão difíceis assim. E também o vento também. Quando o povo de Israel eles não obedece, sabe o que o Senhor ele faz? Então todo ao redor, os inimigos do Senhor fazem se levantarem para subjugarem o povo de Israel.
Então também, ele que realmente manifesta todo o seu pensamento ao homem e faz da manhã trevas. Então o povo de Israel, o país deles realmente se tornaram a escuridão, se tornou trevas. Eles tiveram uma vida onde são pisados pelos outros povos. Então Salomão, ele servia muito bem ao Senhor Deus, mas no final ele, ao se separar do Senhor Deus e começar a servir realmente ídolos, então o Senhor, ele começou a permitir muito castigo para sofrer o povo de Israel. Então também essa direção dos ventos é o Senhor Deus que controla. O povo de Israel, quando eles não obedecem ao Senhor Deus, o Senhor Deus sempre permitiu o vento e permitiu vários castigos para que o povo de Israel eles pudessem realmente sofrer para retornarem ao Senhor Deus. Então eles sofreram e falaram, Senhor Deus, por favor, me salve. Então eles achavam que o Senhor Deus realmente iria lá salvá-los. Então realmente seja o vento, todas essas coisas, o Senhor que controlava. Então, na nossa vida também é a mesma coisa. Na nossa vida existem muitas tribulações, o vento da tribulação. Então, é uma árvore que não tem galhos. Realmente isso é um lugar onde bate um vento forte. Então, realmente é o sofrimento da vida. Então, enquanto eles vivem essa vivência neste mundo, então não existe nenhum homem que não sofra realmente o sofrimento do vento deste mundo. Então, o Senhor permitiu muitos ventos para este mundo. Então, é por isso que as pessoas, ao sofrerem com esses ventos neste mundo, elas puderam receber mais fácil a salvação. Porque se uma pessoa ela não tem sofrimento, realmente não tem dores, como é que essa pessoa vai ter realmente o pensamento de querer receber a salvação? Então o Senhor, através da vivência, faz com que essas pessoas elas sofram, recebam todo esse castigo. Por quê? Para que elas possam realmente ter o coração de receber a vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que existem ventos assim. Então, todas as plantas também, toda a vida, eles crescem através do vento também. Então, as árvores também, elas crescem realmente sustentando, aguentando todo aquele vento de todas as estações. Então, os seres humanos também, os homens, eles sofrem com o vento também. Então, como existe toda uma brisa por este mundo, existe também uma tempestade. Então, mas será que o vento é necessário? O vento é necessário. O vento da tribulação, o vento dos inimigos. Realmente, quando sopra esse vento, na vida também nós podemos saber qual é a verdadeira forma dos homens. Então vamos pensar que um homem ele segue uma mulher e chama ela para se casar. E vamos pensar que esse homem é rico. Mas ao se casar, ele não sabe se a mulher gosta dele ou gosta de seu dinheiro. Quando é que ele pode descobrir essa resposta? Quando toda a fortuna dele for embora. Então assim ele vai poder perceber. Então se realmente essa mulher gostou deste homem, então se ele perder toda a herança dele, não tem problema nenhum. Mas ao perder a herança, a mulher desapareceu, então por que a mulher estava seguindo ele? Por causa do dinheiro. Então quando existem muitas realmente tribulações, o que está dentro do coração, o formato é manifestado. Então mesmo que eu esteja no meio da verdade, se eu realmente finjo que estou na verdade, se sopra o vento da tribulação, tudo é representado novamente. Vamos para Salmos, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Salmos 1, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então aqui o justo, ele é como no versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então é uma árvore plantada, quer dizer que é uma árvore fixa. Então, mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então realmente que se espalha pelo vento. Quer dizer que não tem nada fixo. Quer dizer que é como uma moinha que vai pelo vento voando. Ele não tem vida. Quer dizer que ele não tem realmente importância nenhuma, sem valor. Ele vive sendo jogado pelo vento. Então essa moinha realmente não consegue fazer nada, porque ele está sendo espalhado pelo vento. Todo esse vento deste mundo, vento da guerra, vento da tribulação, sopra por este mundo. Então para uma árvore também sopra os mesmos tipos de ventos. Mas a árvore, mesmo recebendo esse vento, ele consegue ficar fixo naquele lugar. Então, mas a moinha, realmente, todo aquele feno, ele é voado pelos céus.
Eu sou justo verdadeiramente ou não? Eu recebi a salvação ou não? Quando é que eu posso realmente verificar isso? Quando soprar o vento. Então, quando o vento é soprado, nós podemos dizer que o feno ele voa pelos céus. Então, algumas pessoas, eles parecem que estão crendo nas outras pessoas, mas quando surge uma outra religião estranha, ele vai e segue. Por que será que ele segue essas coisas? Então, porque ele é como uma moinha. Ele está sendo levado pelo vento pelas coisas erradas, doutrinas erradas. É porque é como moinha. A fé, realmente, o justo, ele está fixo. Vamos procurar Provérbios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Vamos ler todos juntos. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Então, como a tempestade ela é tão forte, então, a tempestade é tão forte que ela sopra para o perverso e sopra para o justo. Então, mas quando está nesse vento tão forte, o perverso ele desaparece. E o justo tem um fundamento perpétuo. Então, o justo, ele, já que tem o Senhor Jesus como fundamento, ele não desaparece junto com o vento. Então, desaparece com o vento. Então nós falamos, uma pessoa desaparece com o vento. Uma hora ela parece que está vivendo a vida de fé, mas do nada desaparece. Então nós temos nos tornados filhos do Senhor Deus. O vento continua a soprar. Em Marcos capítulo 4 nós sabemos disso. Porque em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus, ele estava no barco, navegando. E todos os seus discípulos estavam indo com o Senhor Jesus. Então como é que eles estavam tão felizes? Então o Senhor Jesus disse, vamos passar para aquele lado. Então todos eles estavam indo, passando, mas mesmo assim soprou a tempestade e o vento. Então teve a tempestade, mesmo com Jesus. Então no meio de toda aquela tempestade, eles não conseguiam controlar nada, estava muito difícil, mas o Senhor Jesus estava dormindo lá dentro com um travesseiro. E os discípulos aguentando, acordaram o Senhor Jesus. Eles falaram, Senhor, você não vê que nós estamos prestes a morrer? E o que o Senhor Jesus disse? Ele diz, homens de pouca fé, por que temeis? Então quando o Senhor Jesus repreendeu o vento e o mar, todos eles pararam de uma vez. Então por que será que o Senhor Deus escreveu essas coisas na Bíblia? Então, juntamente com o Senhor Jesus, nós estamos caminhando com Ele. O Senhor Jesus está comigo, eu estou no meio da verdade, eu estou indo para o mesmo objetivo com Cristo. Mas a tempestade vem, o vento sopra. Mesmo assim, parece que o Senhor Jesus não está ajudando de jeito nenhum. E assim a nossa fé é testada. Os discípulos do Senhor Jesus acharam que a fé deles eram grandes. Mas quando eles se encontraram com essa tempestade, quando o barco estava tremendo, no meio de todo aquele sofrimento, eles conseguiram perceber quão pouca era a fé deles. E quando o Senhor Jesus repreendeu todo o vento, todo o mar e se acalmou, eles começaram a ver o poder do Senhor Jesus. Então, para o nosso ensinamento, o vento pode vir também. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Jonas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Jonas, capítulo 4, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao surgir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver.
Então disse Deus a Jonas: Fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Então o Jonas é um homem impressionante. Então o Jonas, o Senhor Jesus disse para ele ir para Nínive pregar. Então Nínive é a capital da Síria. E Nínive é um país onde realmente perseguia muito o povo de Israel. Então Jonas, ele não desejava que as pessoas de Assíria recebessem a salvação. É por isso que ele fugiu. Ele fugiu e o peixe o engoliu. E depois de 3 dias ele foi solto, não é? Um homem chamado James Butler, ele foi caçar baleias e ele foi engolido por uma baleia. E depois de 2 dias ele foi resgatado. E ele estava sem a consciência, mas ele viveu. E quando ele estava vivo, ele disse que realmente a cor da pele dele foi totalmente mudada por causa das secreções do fígado da baleia. Então Jonas, quando ele saiu da baleia, eu acredito que todo o corpo, o rosto dele, já que ele estava dentro da barriga desse porco, com certeza deve ter vários rastros. Então assim, Jonas, ele ter entrado dentro da barriga do peixe, ter saído, as pessoas não vão acreditar, não é? Então James Butler, ele ter ficado dentro da barriga da baleia durante 2 dias, e já que estava cheio de secreções da bile, então a cor dele deve ter totalmente mudada. Então Jonas também, ele teria realmente uma marca, uma mancha muito grande no seu corpo. É por isso que enquanto ele pregava, ele deve ter dito: olha, vocês aí, vocês acham que eu vim para pregar o evangelho porque eu quis? Eu estava dentro da barriga de um peixe. Se vocês acham que eu estou pregando porque eu quero, então ele com certeza deve ter reclamado dizendo que todos eles iam fracassar, não é? Então todas aquelas pessoas, elas se arrependeram por quê? Porque Jonas estava cheio de manchas no corpo. Jonas não queria que Nínive se arrependesse, mas o povo de Nínive se arrependeu. Então ele ficou muito bravo, porque ele foi pregar para que eles pudessem ir receber o julgamento do Senhor Deus. Mas por causa das manchas dele, o povo de Nínive acreditou. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vendo isso, utilizou o quê? Colocou a aboboreira por cima da cabeça dele. Então ele ficou muito feliz diante do Senhor. Mas então o Senhor mandou um verme, estragou a aboboreira e mandou um vento quente e o sol muito forte sobre a cabeça de Jonas. Então Jonas, ele estava querendo morrer. Então ele começou a reclamar diante do Senhor Deus, dizendo: ah, Senhor, por que você tirou essa aboboreira? Ele falou: peço bem que me revolte até a morte. Então vamos olhar no versículo 10. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, através do verme, do vento, do sol, o Senhor ensinou mais uma vez para Jonas algo muito importante. Então, o Senhor Deus, para a nossa vivência, o que Ele deseja ver? Jesus, em Mateus, ele diz... Ele fala sobre o João Batista. Ele fala: por que vocês foram para o deserto? Então, se o vento soprar, vocês irão? Ou é uma pessoa com uma roupa muito bonita? Uma pessoa que está com roupa bonita e está no palácio. Então por que vocês foram para o deserto? É um profeta? É um ser melhor que profeta. Então por que vocês saíram para vê-lo? Então é um vento que sopra? Então o João Batista, ele não é um homem que é levado aos ventos. Mas sim, ele é um homem muito bem decidido. O que o Senhor Jesus mostra? A vida de fé dele é algo exata. Então, por isso que o Senhor Jesus ele deseja? Ele não quer um homem como um espantalho que balança através do vento. Ele quer uma vida de fé correta, forte. Então, nós vivemos como cristãos não é algo fácil.
Então, este mundo, nós podemos receber todo o julgamento, sofrimento, castigo, perseguição. Eu estar vivendo neste mundo como cristão não é algo fácil. Então, o Senhor Jesus realmente foi crucificado por este mundo. Este mundo matou os seus apóstolos, os seus profetas. Então, nós, já que não somos as pessoas deste mundo, as pessoas do mundo nos odeiam. Todas as pessoas, elas nos elogiarem, o Senhor Jesus disse que nós teremos uma maldição. Então, nós precisamos receber toda a tribulação, sofrimento, toda a tentação é algo normal de se ter neste mundo. Então, mas, no meio daquilo todo, o que o Senhor ele deseja? Ele não deseja um homem que balança com o vento, mas sim uma vida de fé, resistente, bem forte. É isso que o Senhor Jesus ele deseja. Vamos ver Tiago na Bíblia. Vamos ver Tiago, capítulo 1. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que me duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que me duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Então, por causa do vento, não é como uma onda levada por causa do vento, mas sim, um bem resistente, um coração forte, resistente, realmente bem fundamentado. E isso, esse coração, essa vida de fé que o Senhor ele deseja. Quando eu fui para Atlanta, eu havia ido para um Stone Mountain. Eu havia uma rocha muito grande na montanha. Então ele é muito maior do que 1 quilômetro. Eu não sei como é que a rocha era tão grande. Então, como eu vi, ela parecia tão resistente, forte. Então ela é tão resistente, bem fundamentada. Se nós formos pessoas assim, como será bom? O Senhor, através do vento, nos ensina todas as coisas importantes. No nosso tempo, me sopra muito mais vento do que antigamente. O Senhor, ele sopra vários ventos, ele controla. Todas as coisas acontecem dentro da decisão do Senhor. E na Bíblia, o que é o vento? Na Bíblia fala que os anjos também são o vento. Vamos procurar na Bíblia. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 7. E, quanto aos anjos, diz: faz os seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Então, aqui ele quando fala sobre os anjos, então ele diz, e quem diz é o Senhor Jesus, quem faz isso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus faz dos seus anjos espíritos, que outra tradução seria ventos. Então por que os anjos, eles são espíritos, mas por que nas outras traduções diz que ele é o vento? Então porque vento ele não tem realmente um controle por todo esse lugar, por todo esse ambiente. Então, o Senhor Jesus ele não controla somente esse vento que nós sentimos, mas todo o reino angelical, o Senhor Jesus ele formou. É por isso que toda essa decisão, todo esse controle de anjos, que são considerados mais um vento no ambiente, diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus controla. O Senhor Jesus é um Senhor Jeová realmente dos milhares e milhões de anjos que existem, inúmeros anjos. Então quem é que controla todo esse batalhão de anjos? É o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus criou todas as coisas visíveis e não visíveis, e o Senhor Jesus construiu o próprio reino dos anjos, que é em Colossenses capítulo 1 está escrito. Então, o Senhor Jesus, ele enviou todos os seus anjos para quê? Para realmente eles protegerem aqueles que estão ministrando a palavra do Senhor.
Então é por isso que em Lucas capítulo 9, quando o Lázaro, mendigo, ele morreu, ele foi levado pelos anjos e levado ao reino, aos seios de Abraão. Então o Senhor, ele disse para não considerar nenhum outro justo como nada, porque todos eles realmente têm os anjos sendo guardados pelo Pai. Então o Senhor também enviou esses anjos para protegerem a nós que somos salvos. Então esses anjos, eles como ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então isso é a palavra como retratada em Salmo 104. Então o Senhor Jesus, ele controla os anjos. E quem é que levou à corrupção? Foi o diabo. Então quem é que controla o diabo? É o Senhor. O diabo também está nas mãos do Senhor. Então, o diabo é o diabo do Senhor Deus. O diabo, ele pode trabalhar, mas só pode trabalhar dentro da área onde o Senhor Deus permite. Se olharmos em Jó, Jó servia muito bem ao Senhor Deus. Então o diabo, ele falou, Senhor Deus, Jó, ele não serve ao Senhor Deus porque ele gosta de servir ao Senhor Deus, mas sim é por causa ele está recebendo um ambiente muito bom. Se o Senhor tirar todos os bens dele, ele vai se revoltar. Então o Senhor Deus disse para não tirar a vida dele e tirar todos os bens dele. E tirou todos os bens. Então ele falou, Senhor, você pode ter roubado todos os bens e a família dele, mas se a gente botar alguma doença, sofrimento na pele, então ele vai se revoltar. O diabo ele fez, mas ele não se revoltou. Então, o diabo, todas as coisas ele pode fazer, mas ele faz quando o Senhor Deus, onde o Senhor Deus determina. O diabo também ele está dentro da mão do Senhor Deus. Então, quem controla todas as coisas é o Senhor Deus. Então, os anjos e o diabo, quem é que está segurando na mão? É o Senhor. Então, o coração do homem, realmente é o homem que tenta segurar e tenta fazer, controla. Não tem como o ser humano ele entrar dentro do coração do seu filho e controlar como quer. Mas o Senhor Jesus, ele controla até o coração dos reis. Em Provérbios fala que o Senhor Jesus controla o coração dos reis. Em Belém, já que o Senhor Jesus precisava nascer, o rei Augusto, ele ordenou para que todos voltassem para a terra natal para poder fazer a contagem. Por quê? Dessa maneira, assim, então o Senhor Jesus ele pode nascer em Belém. O povo de Israel sendo escravizado por 70 anos pela Babilônia, também quando eles foram libertos, o Senhor pegou o coração desse rei de Babilônia e o emocionou para que soltasse todo o povo de Israel. Em Esther também. Mordecai, ele estava prestes a morrer. O povo de Israel estava prestes para morrer. E o rei, ele naquele dia não conseguia dormir. Quem será que fez ele não dormir? O Senhor Deus também faz com que eles não durmam. Então, o coração do homem ser controlado é diante do Senhor Deus. Então, se seu filho não obedece, com o que você precisa fazer? Você fala, Senhor Deus, por favor, cuide do meu filho. Se o seu marido não obedece, você precisa contar tudo para o Senhor Deus. Como é que nós mexemos o coração do homem? Então, o Senhor ele pode entrar dentro do espírito do homem. Não é? Então, nós estamos em maio, um mês da família. E dentro da vida da família realmente sopra muitos ventos. Dentro da família, todos aqueles ventos. Quem é que reuniu todos na mão? Foi o Senhor. Então, a família não pode sempre estar decepcionada. Então pode ser que por causa do marido sopre vento, tenha tribulação na família. Pode ser que outra família possa ter tristeza por causa de um filho, sopre o vento. Pode ser por causa da esposa, por causa dos pais, por causa de sogra, sogro, de parentes, de cunhados. Pode acontecer soprar vento por causa de todas as coisas. Então, mas quem é que controla todos esses ventos? É o Senhor que pode controlar. Então, se o Senhor ele ajuda, nós podemos acalmar de qualquer forma que seja. Vamos ver Salmo 55. Salmo 55. Então, na vida pode soprar um vento assim. Versículo 4. 55, 4. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte cairão sobre mim.
Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Selá. Então quer dizer que na vida vem uma tempestade, vem todo aquele vento, pode vir um vento tão forte, e pode ser que seu coração esteja muito dolorido. Quer dizer, a morte, a ameaça da morte pode estar bem próxima. Então porque você sofreu isso de alguém tão próximo. Então no versículo 12, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Então, do meu amigo mais próximo, leal, eu ser atingido, quer dizer que você não quer mais viver a vida. Então, como fala no versículo 6, se eu tivesse asas como pomba, eu queria voar lá para longe. Eu estaria lá no deserto, muito bem calmo, eu queria fugir desse planeta. Então, pode ser que você tenha esse tipo de pensamentos, onde tenha todo esse sofrimento, toda essa tempestade. Então, mas o escritor de Salmos, ele disse dessa maneira, no versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Vamos ler todos juntos? Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Então, quando eu estiver em muita dor e sofrimento, então, seja de tarde ou da manhã, meio-dia, orarei e clamarei diante do Senhor. Então, haviam muitos que pelejavam contra mim, mas Ele me livrou em paz e me deu descanso. Então, o vento, ele pode ser parado. Então, para nós, existem vários ventos. Tem muitos ventos, né? Ventos da dança, ventos de saia. Então sopra o vento do oeste, sopra o vento do entretenimento, vento da vaidade. Vários tipos de ventos que nos empurram para vários lados. Mas não é somente esses ventos, mas o Espírito também é vento. Porque nós estamos aprendendo sobre o Espírito, não é? O Espírito também é como o vento. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar João capítulo 3. Precisa necessário soprar o vento do Espírito. João capítulo 3. Versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o vento, ele sopra de onde ele quer, para qualquer lado que ele quiser. O Espírito também, ele é como o vento. Ele trabalha onde ele quiser, independentemente dos homens. O Espírito Santo também, ele segue somente pela vontade do Pai e do Filho. Então, o Senhor, ele também recebeu esse Espírito e deu para nós. Então, o nosso espírito, ele é movido através do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Então, como ele realmente sopra esse vento e ele vai para onde ele quiser, o Espírito também, ele vai se mover conforme a vontade do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, o vento não é visível, mas o Espírito também, ele é dessa maneira. Então, quando o vento sopra, os galhos mexem, as folhas caem. Nós podemos ver que as penas, elas começam a ficar trêmulas. Então o Espírito também, ele consegue saber quem está trabalhando nele. Então quando acontece um vento, realmente eu não consigo ouvir. Eu não sei de onde eu vou, para onde vem, como o vento.
Nós não sabemos como espírito de onde ele vem, para onde ele vai, mas só de eu ouvir, eu consigo ouvir a voz do Espírito. Então, como o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem viverão. Então, nós, se ouvimos a voz do Senhor, nós podemos ser vivificados eternamente. Então, é por isso que a vida, o Espírito é como o vento. Quando o vento sopra, nós podemos sentir, não é? Então, da mesma forma, quando o Espírito ele sente, quando o Espírito passa, a nossa vida também é mudada. Tá, até um pregador mundialmente conhecido, Fritz Pilder, ele, quando era jovem, ele descobriu que ele era cheio do pecado. É por isso que ele decidiu na vida dele. E ele não vestia roupas boas. Ele comia todas as coisas realmente corretamente e ajudava somente todas as pessoas pobres. Dava tudo que era de dinheiro para as pessoas pobres. Tentou viver de forma correta. Todos os dias ele orava, mas o problema do espírito dele não era resolvido. É por isso que através do livro que John Wesley deu para ele, ele percebeu, realmente nascer de novo é importante. Então assim, verdadeiramente ele ressuscitou, ele nasceu de novo. Então assim, a vida dele ser mudada, ele se tornou um evangelista, um missionário conhecido mundialmente. Então o Espírito é como o vento. Algumas pessoas, as pessoas que ouvem essas vozes, tem pessoas que não conseguem ouvir. Então quando o Espírito Santo ele trabalha em nós, nós começamos a ter o coração de querer viver pelo Senhor, não é? Nós começamos a compreender o Espírito Santo, nós começamos a amar a igreja, nós começamos a amar a comunhão, nós começamos a amar o próximo. Isso tudo é através do Espírito, de forma tão interessante, surpreendente. Através da força desse vento, parece que todas as coisas, realmente um barco ele vai muito bem. A nossa vida de fé também, quando o Espírito ele sopra em nós, nós podemos viver muito bem. Então, a condição do Espírito Santo realmente existe. Vamos procurar Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. E se de repente veio... Vamos procurar Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito, ele desceu como um vento repentino, veemente e impetuoso. Então é um vento muito forte, um vento muito rápido. Então o Espírito, ele veio realmente de forma muito rápida, e ele segurou o coração desses homens. É um vento muito forte. É um vento veemente. É um vento que faz as pessoas se apressarem. E quando o Espírito Santo ele trabalha, nós precisamos ter o coração de querer acreditar mais, crer mais no Senhor. Então nós começamos a ficar apressados. Nós começamos a preciso salvar a minha família, preciso salvar quem? Nós começamos a ficar bem apressados. Então, se o Espírito Santo ele não trabalha, nosso coração fica todo alargado, falando, essas pessoas, quem receber essa voz só vai receber algum dia, vai acontecer de alguma forma, e deixa. Então, mas quando o Espírito Santo ele trabalha, ele é como um vento realmente apressado. Ele é como um vento forte. Então o Espírito, ele vem para decidir, para realmente apressar, para realmente dar um objetivo com grande força aos homens. Então quando o Espírito Santo ele trabalha, então como todas as coisas elas são levadas ao vento, nós também somos sendo levados pelo vento. Então o apóstolo Paulo, ele também quando vive realmente, somente preso no Senhor Jesus, nós não sabemos realmente com que tipo de sofrimento ou tribulação ele vai receber em Roma. Ele fala que tem um sofrimento tão grande lá, mas por causa da missão que ele recebeu do Senhor, ele vai para Roma. Então por isso que esse Espírito Santo, ele é como o vento. E quem é que controla esse Espírito? É o Senhor Jesus. Vamos procurar na Bíblia. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 33.
De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então o Senhor, como a mão, a destra, ele exaltou o Senhor Jesus. Ele fez com que nós pudéssemos receber essa promessa do Espírito Santo. Então derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, como em João capítulo 14, ele fala que realmente o Senhor Jesus recebeu o Espírito através do Pai e nos entregou. Então, é por isso que se olharmos no Apocalipse, quem segura o Espírito é o Senhor Jesus. Vamos trocar Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Então ele apresentando sobre o Senhor Jesus. Então o 7 é o número da perfeição, a plenitude. Então, quer dizer que as 7 estrelas do Senhor são os trabalhadores do Senhor Jesus, que são 7 estrelas. Então são aqueles que realmente têm essas 7 estrelas, quem tem esses 7 espíritos. Então o Senhor, eles faz soprar esses ventos de seus trabalhadores. Então o vento realmente dos bens materiais está na mão do Senhor. Os anjos estão na mão do Senhor. O diabo também está na mão do Senhor. O Espírito Santo também está na mão do Senhor. Ele recebeu do Pai. Então, o trabalho do Espírito, quem é que controla? É o Senhor Jesus. Então, é por isso que isso também é muito importante na vida de fé também. Então, onde há realmente o Senhor é exaltado, o trabalho do Espírito Santo acontece. Então, por quê? Então, porque na destra do Senhor existe aquele que tem as 7 Espíritos do Senhor, 7 estrelas, que é o Senhor Jesus. Então, dentro de uma igreja, para manifestar o trabalho do Espírito Santo ou para encerrar, todo esse poder está, essa chave está na mão do Senhor. Então, por causa de uma pessoa receber a salvação de 70 a 100 pessoas, ou por causa de uma pessoa o Espírito Santo trabalhe, toda essa chave está na mão do Senhor. Então o Senhor, ele manifesta o trabalho por causa de manifesta o trabalho. Por alguma pessoa, o Senhor, ele para o trabalho. Numa igreja, ele manifesta o trabalho. E em uma outra igreja, ele para o trabalho. Por que será que na nossa igreja acontecem esses trabalhos diante do Senhor Deus? Então, porque o Senhor, ele controla o Espírito Santo. Então, o Senhor, ele, através do Espírito Santo, manifesta realmente o trabalho da salvação continuamente na nossa igreja. Então, nós não recebemos a salvação porque nós estamos pregando bem. Então, será que nós estamos falando bem, então as pessoas recebem a salvação? Não é isso. Se o Espírito Santo ele não trabalha, realmente o trabalho da salvação não é concluído. Então, pelo país todo, realmente as pessoas estão recebendo a salvação. Pelo mundo, todas as pessoas recebem a salvação. Então, o Senhor que ajuntou todo esse vento é o Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele controla todo esse vento também. Então, é por isso que acontecem esses trabalhos. Então, o Espírito Santo, quando ele trabalha, dentro daquela vida acontece o calor, a vontade de servir o Senhor Deus, de amar o próximo, e a gente começa a ter esse coração caloroso. Tem um coração tão realmente fervoroso e decidido. Então o Senhor, ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor existe a paz. Então o Senhor,
Ele controla o vento. Isso é a verdade. E também, vamos voltar em Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Vamos ver versículo 4 no meio. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem é que sabe controlar essas águas? Então, essa chuva, quem é que controla? É o Senhor. Está realmente guardada numa roupa. Então, quer dizer que o Senhor, Ele colocou como uma nuvem, onde não é rasgada a sua extremidade. Então, o Senhor leva como a água como essas nuvens e faz chover em lugares necessários. Vamos ver Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36. Versículo 27. Porque faz miúdas as gotas das águas, que por seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Capítulo 37, versículo 11. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. Então o Senhor Deus, Ele pega essas nuvens realmente tão cheias de água, então com essa nuvem tão grande, Ele decide aonde vai precisar dessa chuva. Então, realmente, tudo conforme o seu prudente conselho se espalha ao redor. Então, tudo por quê? Seja por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia a suas vidas. Então, quer dizer que para realmente amaldiçoar o Senhor, para castigar, Ele faz realmente cair a chuva, também para a terra, para que as pessoas possam se alimentar, ou também realmente como misericórdia faz cair, para que as pessoas possam sobreviver. Então, o Senhor Jesus, Ele utiliza a chuva com várias maneiras. Então, durante 40 dias e noites teria chovido. Quem é que fez isso? Foi o Senhor. Então, o Senhor, através dessa chuva, por que será que Ele está nos mostrando isso? Por que Ele nos conta isso? Não é mostrar que somente aquela chuva carnal que cai dos céus. Como nós conhecemos muito bem na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, o povo de Israel, quando eles obedecem ao Senhor, o Senhor faz chover sobre Israel. E quando Israel eles não obedecem, o Senhor Ele controla esse vento para fazer cair a areia e realmente toda a sujeira sobre o povo de Israel. Então, enquanto eles vivem na terra de Israel, então eles podem realmente verdadeiramente aprender o que o Senhor faz através do vento e da chuva, através da vida de fé espiritual do povo de Israel. O Senhor Ele permitia o sofrimento ou também a ajuda para todas as pessoas que cuidam de plantações. Se realmente o Senhor Ele não fazer a chuva cair, eles conseguem saber que eles não conseguem viver. Porque quem permite a chuva é o Senhor. Então por que está falando sobre essa chuva? Então está tentando explicar algo muito importante. Então, o Senhor, Ele não é o Senhor que somente controla a chuva que é visível aos nossos olhos, mas também a chuva espiritual. Então, nossa vida aqui neste mundo não precisa somente a chuva carnal. Então, se for a chuva carnal, é somente para nós comermos e vivermos bem. Então, mas não existe somente a chuva carnal que nós conhecemos. O vento também não é o vento somente que é visível aos nossos olhos, mas a chuva que não é visível aos nossos olhos, que é o vento, como os anjos ou como a guerra, todas essas coisas realmente diante do Senhor Deus existem. Então não é somente a chuva visível aos nossos olhos, não é somente a água visível aos nossos olhos, mas sim, verdadeiramente o que nos é necessário para a vida de fé. Existe essa água. Então, essa água nos é necessária mais ainda. Então, como o nosso espírito é mais importante do que a carne. Então, enquanto vivemos neste mundo, é necessário o vento.
Então, mas algo que é mais necessário do que isso é o Espírito Santo. Então nós precisamos também da chuva, precisamos de toda essa ajuda diante do Senhor Deus, mas também precisamos da água espiritual. O que é essa chuva espiritual? Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Deuteronômio. Então é necessário dessa chuva espiritual para nós. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos. Capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então Moisés, ele disse, seja céus, ou seja, terra, deem ouvidos. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje da minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, para o nosso espírito, qual tipo de chuva é necessário? É necessário goteja a minha doutrina como a chuva. Então a doutrina do Senhor é como a chuva, e Ele é o orvalho, e também é um chuvisco, e também é gotas de água sobre a relva. Então para o crescimento carnal é necessário da água e do vento. Também para realmente a cultivação espiritual, o que é o mais importante? É a palavra da chuva do Senhor. A chuva de palavra do Senhor. Vamos procurar Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10. Capítulo 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que o enviei. Então toda essa chuva e essa neve que desce dos céus, elas não se tornam, mas sim elas regam a terra, elas fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e dar o que comer. Então toda essa palavra que sai da boca do Senhor também é da mesma maneira. Então ela realmente manifesta dentro do nosso espírito, ele faz nosso espírito se tornar suave. Então nosso espírito ele pode brotar, nosso espírito pode ter vários frutos. Então, dos céus, o Senhor controla essa chuva, é o Senhor. Então já que é o Senhor que controla toda essa chuva dos céus, então o Senhor, onde Ele faz cair essa chuva de palavra do Senhor, existe o trabalho dele. Então realmente dentro da palavra do Senhor, onde tem esse espírito verdadeiro, as pessoas entram naquele lugar, tem realmente um trabalho exato diante do Senhor, tem a vida. A chuva, ela representa a graça. As pessoas que buscam essa graça, realmente é aqueles que estão dentro do Senhor. Vamos procurar Provérbios capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15. Provérbios capítulo 16, versículo 15. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado, o rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Então, o ser humano, quando é que o coração dele fica macio? Então, na terra de Israel, se não chove, o chão ele fica duro como
como pedra. Então, por quê? Porque se as pessoas não recebem essa chuva da palavra do Senhor, que é essa graça, então o coração deles começa a ficar duro como pedra. Então, quer dizer que o coração fica de pedra, então ele começa a ficar duro como um diamante. Então o coração fica duro e realmente agressivo. Então, mas quando recebe essa graça, essa chuva de graça do Senhor, o coração deles se torna de carne, se torna macio. Então é um coração que pode ser espetado facilmente. Então, o coração é através da palavra, através da graça que pode se tornar macio. Então o que é necessário é a graça. Então quem realmente decide essa graça é o Senhor. Então se o Senhor afasta-se dele, ele não tem mais graça. Então se o Senhor estiver longe dele, ele não tem mais a palavra. Então dentro da igreja também. Se você estiver longe da igreja, da palavra, você não tem mais nada. Então isso é uma palavra verdadeira. Então se olharmos Isaías capítulo 5, ele fala que Israel é como uma vinha. Então na vinha tem cerca, tem lugares da plantação, tem tendas, tem tudo, tem poço. Mas se o Senhor, ele não der a chuva, ele parar a chuva, então eles não conseguem fazer mais nada. Mesmo que eles tenham de tudo na vinha, se o Senhor, ele parar com a graça, a vida se acaba. Então para a vida, o que é necessário? É necessária a graça. Então para nós, é necessária a palavra do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus. Então a igreja que o Senhor Deus, ele decide. Se o Senhor estiver com uma cabeça, o que vai acontecer verdadeiramente? A chuva vai cair. Então como a chuva vai cair, quer dizer que a palavra do Senhor vai cair. Quer dizer que a graça do Senhor vai ter sobre eles. O Espírito Santo trabalhará. O Senhor trabalhará naquele meio, então aquela pessoa vai ser mudada. Então como em Apocalipse capítulo 1, a palavra do Senhor sai como uma espada da justiça. Então como parece um sol está fortemente brilhando, uma espada bem afiada ela sai de dois gumes. Então, realmente, aonde a palavra do Senhor trabalha verdadeiramente na igreja, a espada espeta no nosso coração. Espeta e ele quebranta o nosso coração. Então, nosso coração é espetado e ser quebrado, quer dizer que ele realmente cria uma divisão para nós. Então, parece que o sol está realmente iluminando fortemente, mas o Senhor, ele espeta, ele quebra, ele não somente divide o nosso coração, mas parece que o sol ele está realmente iluminando fortemente. Mas ele também é a luz da consolação. Ele dá a luz da coragem, dá a luz do amor. Ele dá a luz realmente da luminosidade. Ele faz com que nós não desistamos. É por isso que dentro da nossa vivência da família, o que nos é necessário? Então, o Senhor, como Ele decide a nossa vida, realmente não somente essa luz que é visível a nossos olhos, mas sim também a luz que realmente é necessária, que não seja somente visível aos nossos olhos, que é a palavra e a graça. Então, quando nós fazemos a vivência entre nossa família, então nós pensamos, o que é necessário para nossos filhos? Senhor Deus, o que é necessário para meus filhos? Pô, permita a graça. Senhor Deus, é necessário que permita a sua graça para o coração deles, para que o coração deles fique macio. Senhor Deus, se meus filhos não receberem a graça, eles vão se tornar como pedra, vão se tornar duros, realmente como diamante, vão ficar realmente perdidos. Senhor Deus, dentro do coração dos meus filhos é necessário da palavra do Senhor Deus, é necessário da graça do Senhor Deus. Assim pode se tornar macio. E assim ele aprende a obedecer, e a vida muda. Então, dentro da família, o que é necessário é a graça de Deus. Senhor Deus, por favor, permita a sua graça. E então, o Senhor Deus, Ele permitirá a chuva. Mas não é somente o Senhor que faz chover, mas sim Ele também utiliza o ser humano. Então, o Senhor, Ele controla as nuvens, como a chuva, mas também Ele disse que os santos, eles são como a nuvem. Vamos procurar Judas. Vamos para Judas capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando,
se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desgarraiadas. Então esse servo falso, ele desde o início, realmente dentro do comunhão, ele é aquele que somente cria o problema. Ele somente que cresce a si mesmo. Eles são como nuvens sem água, levados pelos ventos. Então, ele morre, morre, e ele é como essa árvore infrutífera, murcha já. Então esse falso servo é como uma nuvem sem água. Os servos verdadeiros, gente do Senhor Deus, os verdadeiros cristãos, eles são nuvens, mas que tipo de nuvens eles são? Eles são nuvens que têm água. Então é por isso que aqui ele fala que o homem é como essa nuvem. Então realmente eu percebo que é verdadeiro essa palavra. Então o Senhor Deus, ele pega essas nuvens e enche de água e os leva para vários lugares com o vento, não é? Então cada pessoa que recebeu salvação é uma nuvem que tem água. Então quer dizer que tem a palavra e tem a graça. E tem o Espírito Santo. Também tem realmente nuvens pequenas, grandes, médias. Uma nuvem grande, ela vai enchendo muita água, não é? É por isso que o apóstolo Paulo, ele é um homem que escreveu 14 livros do Novo Testamento. Quanta água ele deve ter? O Novo Testamento, se ele tivesse dito, vocês sabem que ele realmente pregava bem longo, não é? Então, em Atos, capítulo 19, versículo 29, quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, falou que ele pregava realmente nos livros estudiosos, que falava que ele começava a pregar desde 1h da tarde até 7h da noite, aproximadamente. O apóstolo Paulo, ele pregava tão longo que uma pessoa ela morreu, mas realmente ressuscitou. Ele pregava realmente muito longo. Então, se ultimamente nós pregamos longos, todas as pessoas vão fugir, não é? Porque ficar ouvindo 1h30 já é um milagre. No tempo de hoje, neste mundo onde as pessoas elas se movem, estarem ouvindo 1 hora de palavra é algo surpreendente. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele é como uma nuvem, mas é uma nuvem que tem água. É por isso que quando recebemos a salvação, o Senhor ele nos chama, nos faz compreender toda a sua palavra um por um. Então ele faz com que a nossa vida realmente como uma nuvem que vai enchendo de água cada momento mais. Uma pessoa que recebeu a salvação vai viver na vida de fé, tem o que vai compreender e vai aprendendo. Então o que ele faz com tudo isso que ele aprendeu e compreendeu? Ele vai realmente se tornando uma pessoa que carrega a água. Então quando se encontra com as pessoas que não estão realmente são perdidas, não têm a água, é necessário você jorrar água sobre eles. Então em 1 Coríntios ele fala que realmente dá água para aqueles que estão mortos, para as plantas que estão murchando, porque é necessário que para que eles cresçam bem. Então, é por isso que evangelizar não é dessa maneira. Então nós, quando estamos pregando o evangelho, vivendo a vida de fé, a palavra não entra no nosso coração. Então nós precisamos realmente jorrar essa água para os outros lugares, derramar essa água. Então, mas realmente quando nós derramamos água, tem momentos que as pessoas elas fogem. Mas realmente também tem momentos que elas estão juntas, vêm, ganham interesse. Mas se nós formos pregar desde o início até o final, tem pessoas que fogem. Se você quer pregar desde Gênesis até Apocalipse em 4 dias seguidos, falar sem parar com a pessoa. É necessário você pregar as palavras realmente importantes. Se for pessoas que você vai se encontrar bastante, você tem que falar pouquinho por pouquinho. Se for uma pessoa que você nunca mais vai encontrar, você tem que falar desde o início até o final longamente. Então, porque se você falar muito para uma pessoa, as pessoas elas vão ter medo, falar, nossa, eu vou me tornar igual aquela pessoa assim, que se ouvir essas palavras, elas vão fugir. Então, realmente, a chuva, a água que você vai dar também tem que dar numa quantidade necessária. Então, uma pessoa receber a salvação, é somente um pastor que está lá na frente pregando, é necessário que ele que diga. Então, vocês precisam pregar realmente de forma bem realmente controlada. Então, diante de todas as pessoas, então realmente na vida está soprando o vento. Então, em Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 40, ele fala que realmente esse fogo do Senhor, ele realmente está calorento para dentro de nós. Então nós realmente como graça, nós estamos recebendo esse vento tão quente do Senhor, tão calorento. Então na nossa vida também, o Senhor, ele faz soprar o vento, ele faz soprar esse vento do Senhor. Então nós sempre estamos crescendo. Então nós estamos realmente envelhecendo também e vamos morrer.
porque realmente o poder, esse vento do Senhor, ele está soprando. Então, já que chega esse sentido do Senhor, não existe ninguém que vai envelhecer e não vai morrer. Então, nós também estamos morrendo, este mundo também está morrendo. Então, neste mundo, então de quem é que nós devemos nos aproximar mais? Então, o Senhor que criou este universo. Então, o Senhor que criou este universo, essa terra, todos esses animais, controla todas as coisas deste mundo, os seres vivos. Nós precisamos estar colados nesse Senhor. Nós precisamos depender totalmente desse Senhor. Esse é o caminho mais sensato que existe. Então, esse Senhor, Jesus Cristo que fala na Bíblia, esse Senhor é o Senhor, é onipotente. E esse Senhor, neste mundo, ele veio e depois partiu. E também, esse Senhor Jesus Cristo, ele também prometeu que voltaria a este mundo. E ele mostrou toda a graça, realmente todas as maravilhas realmente de sua redenção, do seu retorno para este mundo. Então todas as pessoas que vivem pelo Senhor, que vivem grudadas ao Senhor, dele como o Senhor, eles não precisam ter medo do vento do mundo, não é? Então para nós pode soprar ventos como a tempestade, ou ventos, brisas boas, como a primavera para nós. Mas nós precisamos receber tudo isso como um agradecimento e virmos bem a vida de fé. Vamos ver mais um versículo e vamos terminar. Vamos ver Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143, versículo 6, vamos ler todos juntos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Selá. Então nós, quando temos uma terra toda seca, nessa terra é necessária água, chuva. Então este mundo é um lugar realmente todo perdido. Nosso coração pode se tornar realmente um lugar seco muito facilmente. Como nessa terra que é tão seca, é necessária chuva, na nossa vida também, a palavra do Senhor, a graça do Senhor é necessária. Então, como uma palavra realmente sedenta, uma terra sedenta, o Senhor, Ele com certeza vai permitir a água, a chuva necessária, bastante abundante, para que a vida daquela pessoa ganhe força, ela possa viver fortemente diante do Senhor. Então, assim, o Senhor, Ele controla o vento e controla a chuva. Então, dentro da nossa vida da família, o trabalho do Espírito, então, dentro da nossa família, mesmo que exista uma dificuldade, o Senhor é aquele que controla a chuva. Então, o Senhor irá permitir a graça. Então, se o Senhor ele realmente cuidar um pouquinho da nossa família, Ele vai permitir a graça, Ele vai cuidar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, através do sangue precioso nos salvou. Nesse último tempo, nós que estamos vivendo nesse fim da humanidade, da história, através da grande graça e amor, o Senhor permitiu para que nós pudéssemos morar dentro do Senhor. Senhor, nós todos que estamos reunidos aqui, que o Senhor possa permitir a graça para que possam estar todos juntos e que o Senhor possa segurar a mão dessas pessoas para que todos nós realmente possamos ser utilizados de forma graciosa diante do Senhor Deus. E, Senhor Deus, que nós todos possamos receber o elogio e todo o cuidado diante do Senhor Deus. E, Senhor, realmente a evangelização por todo o mundo, todos aqueles passos dos missionários, que o Senhor permita toda a sua graça e seu poder. E nosso coração também, cada momento mais, que o Senhor possa realmente expandir, que nós possamos viver pela sua graça e pela sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.